Bom dia, boa tarde, boa noite. A partir de agora você está no De Frente com o Ateu, um canal que fala a verdade sem enrolação. Se você é um ateu, um naturalista, um secularista ou um racionalista, meu muito obrigado pela força. E se você é um cristão evangélico e pensa fora da casinha, você está no lugar certo. Aqui você vai ouvir as verdades que o seu pastor não te conta. Ah, você já se inscreveu? Então se inscreva agora mesmo. Acione as notificações para não perder nenhum vídeo no canal e deixe seu like. E vamos para o vídeo! A partir de agora você está de frente com o Ateu, um canal que fala a verdade sem enrolação, sem embromação, né, meus amigos? Vocês já sabem, eu quero desde já agradecer a todos vocês, aos ateus, aos agnósticos, aos naturalistas, aos secularistas, aos céticos, aos racionalistas, que nos dão força, que nos apoiam nesse canal. Cumprimentar aos amigos cristãos, evangélicos, católicos, espíritas e de tantas outras religiões que porventura possam estar visitando o nosso canal. Talvez se você caiu de paraquedas no De Frente com o Ateu, você pode até ficar admirado do que nós falamos aqui, do conteúdo dos nossos vídeos. Exatamente, aqui é um canal de ateu. Aqui o nosso foco, a nossa missão é refutar a Bíblia, é refutar o conceito de um Deus miserável, um Deus medíocre, que é uma doença para a humanidade. Deus é uma doença para a humanidade. E todo aquele que passa a defender essa ideia, esse conceito, ele fica doente. Fica doente e é difícil curar. É difícil se curar. Não é fácil você levar a cura para um doente religioso, um doente da fé, um doente mental, uma pessoa que teve seu cérebro atrofiado pela religião, pela força, pelo vírus, pela bactéria da fé. E essa bactéria, ela deixa sérios danos, né? Sérias consequências na vida das pessoas. E no vídeo de hoje vou estar falando exatamente sobre a mudança que ocorre na vida das pessoas que passam a ser crente, que aceitam a Jesus. O que acontece com elas? Porque quando a pessoa chega para a religião, aceitando a Jesus, ela tem que seguir os mitos. Tem que seguir. Tem que seguir os mitos, tem que se tornar uma cópia. Ela perde a sua identidade. Essa que é a verdade. A pessoa, quando aceita Jesus, se torna um crente, se torna um cristão evangélico, ela perde a sua identidade de pessoa. Ela perde muitas coisas que são direitos, coisas que são direitos naturais dessa pessoa, são confiscados pela fé religiosa. A liberdade de expressão, a liberdade de comer, você não come mais o que quer, você não veste mais o que quer, você não vai mais nos lugares em que você gostaria de ir, que você
ia antes de se tornar um crente. Você não usa mais as mesmas coisas. Tudo isso são mudanças causadas pela febre, pelo vírus, pela bactéria dessa fé. A fé, para mim, é como andar no escuro. A fé, meu amigo, é um caminho escuro que você não sabe o que tem nesse caminho, quais são os obstáculos. Se tem um abismo, se tem uma pedra, se tem um obstáculo que você corre risco se tentar atravessá-lo. Você não sabe. Você não sabe o que te aguarda no caminho da fé. E tem um texto na Bíblia que diz: nós, porém, andamos por fé e não pelo que vemos. Ao contrário dos ateus que andam pelo que veem. O ateu anda pelo que vê. O ateu não anda pela fé. O ateu anda mediante as coisas que são provadas, com provas, com fundamentos, a partir de uma ideia racional. A caminhada do ateu é diferente do crente. Então, a doença da fé, ela é muito grave. É muito grave a doença da fé. E a pessoa passa a ser uma cópia, passa a ser uma réplica de um mito. Ela passa a imitar o mito. Exatamente. A Bíblia exige da pessoa que aceita a Jesus, que se torna crente, a Bíblia exige dessa pessoa que ela se torne uma cópia do mito. O mito, quando a gente fala mito, já diz tudo. Você já sabe o que é um mito? Com certeza sim. Se você não sabe, é só você pesquisar no Google que você vai ver o que é um mito. Mito é uma personagem criada. Nunca existiu, não tem dados históricos, não tem provas arqueológicas da sua existência, ela não deixou obra nenhuma. Tudo o que acontece em torno do mito é fábula. É fábula. Ok? Então, olha só. Você sabe o apóstolo Paulo? Sim, você sabe. O apóstolo Paulo é mais conhecido no meio cristão, no meio dos evangélicos, do que propriamente Jesus. Principalmente no meio da raça teológica, né? Dos teólogos. Os teólogos se debruçam mais sobre os escritos, né? Que são atribuídos a esse personagem mitológico chamado Paulo, do que aos escritos do próprio Jesus, que é também um mito. Então, vamos falar um pouco desse mito, do mito Paulo. Paulo, um mito miserável e seu legado. Paulo, um mito miserável e seu legado. Eita, agora pegou, hein? Agora o bicho pegou. Porque o assunto é pesado, o assunto é sério. Olha aí, hein? Então vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 1. Diz o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha aí. Olha essa ideia. Tá? Esse miserável Paulo, mentiroso, salafrário, hipócrita, bipolar,
misógino. Essas são as qualidades desse apóstolo, tá? Que mandava as mulheres ficar caladas na igreja, e ele mandava que as mulheres questionassem seus esposos somente em casa. Ele falou que o homem veio primeiro, nasceu primeiro, foi gerado primeiro, depois da mulher, e que a mulher que fez o homem pecar. Já sabe, né? Ele deu uma indireta contra a mulher. E mesmo assim as mulheres acham que esse mito miserável, salafrário deste Paulo é a favor das mulheres.